Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Arlindo, vou trabalhar com vocês a disciplina de Fundamentos da Química. Com certeza vocês não estão me vendo aí, né? A minha webcam está desligada, mas não é à toa, tá, pessoal? Ela está com um problema, mas eu não queria perder tempo, tentei consertar de todas as formas, mas a gente não pode perder tempo, né? Então eu vou mandar esse videozinho de apresentação da disciplina sem a minha imagem, tá? Mas não vai fazer muita falta aí, não. Durante o semestre a gente vai estar podendo se ver, se Deus quiser. Eu vou passar aqui para a apresentação da minha tela. Então, pessoal, né? Novamente, né? Agora vocês estão vendo pelo menos uma imagem aí, né? Melhor que aquela tela escura. Então, como eu falei, né? Eu sou o professor Arlindo, sou professor aqui do campus Barbacena, né? Desde 2011. A minha formação, né? Ela foi toda lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz minha graduação, né? Meu bacharelado e a licenciatura em Química. Lá também eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de bioquímica e biologia molecular de plantas, né? Mas desde quando eu vim aqui para Barbacena, eu atuo, né? Antigamente era o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, né? Agora vocês são a primeira turma aí do curso bacharelado, né, em Gestão Ambiental, né? Com certeza o coordenador de vocês já reuniu ou vai reunir com vocês e vai explicar como que funciona, né, o curso em si. Eu vou falar especificamente aqui da minha disciplina, né? Essa aula de hoje ela faz parte da nossa primeira aula, né, que é a apresentação da disciplina, a apresentação do programa analítico, né? E também, né, fazer um apanhado geral da importância da química, né, para a profissão de vocês. Então, primeiramente, pessoal, o que é química, né? Todos vocês, com certeza, estudaram química no ensino médio, né? É uma disciplina obrigatória, é uma disciplina extremamente importante, principalmente nesse mundo atual, né? É a química que nos propicia, pessoal, novos materiais que são importantes, né, para a nossa sociedade. Mas vamos, né, detalhar um pouquinho mais. O que é química? Então, em termos de conceito, pessoal, né, a química é a ciência, então a química é uma ciência, vamos falar mais um pouquinho disso na frente, né? Conhecimento científico, ele se difere de outros conhecimentos, tá? Mas a química é uma ciência que estuda a natureza, as propriedades, a composição e as transformações da matéria, bem como a energia envolvida nestes processos. Então, a química virou uma ciência central, pessoal, para a nossa sociedade, porque a gente precisa de entender o que compõe a natureza, os seres vivos, de uma forma geral, né? Todos os seres vivos e seres não e o material inanimado, né? E também todos os processos que acontecem, né, na natureza, né? E muitos desses processos envolvem energia, né? E energia é uma palavra central também no mundo atual, né? Então, a química, né, ela estuda a composição, as transformações da matéria e a energia envolvida nesses processos. E a gente vai entender, né, por que isso é tão importante, né? Então, a química ela está presente em toda a matéria orgânica, como quando eu falo matéria orgânica, aquela matéria viva, tudo aquilo que é oriundo, né, de seres vivos. Então, todo ser vivo ele é composto, né, por compostos químicos, por elementos químicos. E também a matéria inorgânica, né, as rochas, né, o solo, tudo que é natural e artificial, né? Então, tudo que existe na natureza, né, é formado por elementos químicos. Todo o universo, não só o nosso planeta. Tá? E a gente tem contato direto, diário e direto com o homem. Né? E se eu estou respirando, está acontecendo uma química pesada aqui, né? Eu estou retirando gases, principalmente o oxigênio, né, da atmosfera, e expelindo o gás carbônico, né, o CO2. Ou seja, é um processo químico muito bacana. Né? A vida é um processo químico. E como eu falei, né? E tudo que nos cerca, né, é formado por compostos químicos. Então, né, é uma ciência que está presente no nosso dia a dia, querendo ou não, gostando ou não. Né? O campo de interesse e aplicação da química é tão amplo, pessoal, que ele envolve quase todas as outras ciências. Então, a química ela faz parte, né, ela está presente em várias outras ciências. Por exemplo, né, a bioquímica, né, que estuda, né, a química que está presente aí nos seres vivos, né? A geoquímica, né, o curso de vocês, com certeza, vocês devem estudar bastante, né? A geoquímica, a constituição química, né, do nosso planeta. A astroquímica, né, que trouxe muitas informações, né, muita coisa que a gente conhece
do universo e principalmente do nosso planeta também, né, é devido ao estudo químico, né, feito com os astros, com aqueles, né, com amostras que foram recolhidas aí no espaço, ou meteoritos que caem na Terra, né? Então esse estudo, né, dos astros, né, foram muito importantes, né, para a gente contar a história do nosso universo, né? Físico-química e várias outras, tá? Então quase todas as outras ciências têm, né, alguma ligação com a química. E a química, pessoal, como eu falei, ela é uma ciência, né? A ciência, ela tem um método próprio, né? Então, o que a gente fala que é conhecimento científico, que é um conhecimento comprovado. Na verdade, a principal diferença do conhecimento científico para os demais conhecimentos, é que o conhecimento científico ele é um conhecimento que ele é comprovado, né, em base em experimentações. E a ciência, pessoal, né, e existem outros conhecimentos além da ciência, né? O conhecimento religioso, por exemplo, é um conhecimento, né? Eu não tenho nada contra. Mas a religião não é ciência, né? A religião ela é baseada em dogmas e não em comprovações científicas, né? O conhecimento filosófico é um tipo de conhecimento também, tá? O conhecimento tradicional das comunidades indígenas, quilombolas, tudo é conhecimento, e são importantes também. A gente jamais vai dizer que a ciência é um conhecimento mais importante que os outros. Mas o fato de ser um conhecimento fundamentado, pessoal, e comprovado experimentalmente, né, fez com que a ciência se tornasse muito importante, né? Há ainda os negacionistas, né? Estamos vivendo muito isso nos dias atuais aí, né? Mas a ciência não perde seu valor, né? Por mais que ela seja atacada, ela está sendo atacada, né? No final, a gente sempre vai recorrer à ciência, porque é ela que tem trazido, né, progresso nas várias ciências, né? Tem trazido progresso para a humanidade, né, permitindo que o ser humano sobreviva muito mais, né, melhorou as condições de vida da população. Lógico que também trouxe problemas que a gente vai estar discutindo aqui. Mas as ciências, né, elas se dividem em ciências humanas e ciências naturais. Né? Ciências humanas envolvem lá, o direito, a psicologia, a sociologia, né, as ciências políticas, isso aí tudo é ciências humanas. Né? As ciências naturais já envolvem, né, as ciências baseadas no estudo da natureza, que é a física, a biologia, a química, né, a geologia. Entre as ciências naturais, a gente divide também, né, existem as ciências exatas, que é o nosso caso, né? A química é uma ciência exata, juntamente com a física, com a matemática, né? Nós somos ciências exatas. Entre as ciências naturais também existem as ciências biológicas, né? Que envolvem a biologia, a medicina, né? E por aí vai. Mas a química, então, é uma ciência natural exata, né? A gente quer estudar a natureza. E esse termo exato, pessoal, porque são ciências comprovadas matematicamente, experimentalmente e matematicamente. Agora, tudo que é ciência, pessoal, passa pelo método científico. Né? Esse método foi desenvolvido lá por volta de 1600, vários cientistas deram contribuição, né? Mas o que a gente chama de ciência é porque é baseado no método científico. O método científico ele é baseado, né, em amostragens, em experimentos, em análise desses experimentos, né, dos dados obtidos desses experimentos, identificação de tendências, e aí se formulam leis, né? Essas leis, né, são propostas de explicação para aquilo que foi observado experimentalmente, e para entender essas leis, né, a gente propõe hipóteses. Essas hipóteses podem ter ou não comprovação experimental. Para fazer parte da ciência, essa hipótese ela tem que ter um suporte experimental. Okay? E aí, tendo o suporte experimental, os experimentos comprovando, né, o que foi, né, formulado em termos de leis, vão virar teorias. Essas teorias são também verificadas, né? São feitas interpretações dessas teorias, são formulados modelos, né? E esses modelos vão gerando novos experimentos. Então, o conhecimento científico, pessoal, não quer dizer que a gente fala que é uma ciência, que ela é verdade, não. Tá? Muita coisa que é considerada ciência nem sempre é verdade. Mas naquele momento ali é a verdade, mas novos experimentos, né, novos modelos podem trazer novos dados, né, que vão fazer com que aquela ciência seja modificada, né, que aquela lei, aquela teoria, né, se modifique. Isso acontece, a ciência ela está sempre evoluindo. Esse talvez seja uma das grandes vantagens da ciência, né, ela está sempre evoluindo, porque novos experimentos não são feitos todos os dias. E isso vai gerando novos dados, né, novas leis são identificadas, leis antigas são abandonadas, novas são, né, são aceitas, e assim vai. Né? Mas a ciência está sempre em busca da verdade. Né? O objetivo final da ciência é explicar
como que a natureza funciona, né, de uma forma verídica. Essa é a intenção, ok? Vocês vão estudar outras disciplinas aí do ramo científico, né? A gente vai trabalhar bastante essa ideia, vocês vão ter isso bem claro, né, ao longo do curso, né? O que é ciência e a diferença dela em relação aos demais conhecimentos. Mas a ciência tem todo um método próprio, né? E esse método é baseado em comprovações, isso que tem que ficar claro, né? Se eu falei que se é comprovado cientificamente, é porque experimentos foram feitos e confirmaram aquilo que foi proposto. Se experimentos desmistificarem aquilo, né, novas leis, novas teorias são propostas. E assim vai, a ciência está sempre progredindo. Okay? Mas por que isso da química, pessoal? Então, a química como ciência, ela representa uma significativa evolução humana, né? Desde quando o ser humano está evoluindo, assim, a química também evolui juntamente com as outras ciências, né? Os conhecimentos vão surgindo, né? De acordo com os avanços, e a química vai acompanhando a evolução humana, né? É uma disciplina elegante, né? Ela tem toda uma linguagem própria, que a gente tem que dominar essa linguagem da química, né? Toda ciência acaba tendo sua linguagem própria para explicar coisas próprias daquela ciência, né? Então é uma disciplina muito elegante, principalmente para quem gosta, né? Talvez quem não goste pode ter uma opinião contrária, mas eu particularmente, né, adoro e entendo a importância, né? Não é à toa que eu sou professor dessa disciplina, né? É uma disciplina elegante, né? E ela tem uma grande capacidade, pessoal, de nos auxiliar na resolução de muitos problemas da população burguesa, que faz parte do nosso planeta praticamente todo, né? O ser humano é um ser consumista, né? O modelo, que é o modelo capitalista, né, que nos rege, né, ele incentiva muito isso, né? Somos incentivados a consumir, né? E os recursos que temos no nosso planeta são recursos limitados. A água, o solo, né, os metais, as plantações, né, as florestas, as riquezas minerais, né, tudo são limitados, né? Quase nada disso são renováveis. E são muitos os problemas, pessoal. A gente vê que a área ambiental mesmo, né? Boa parte dos problemas que existem, né, foram criados pela química, né? E a solução também desses problemas passa pela química. Então, né, na área ambiental, o conhecimento químico ele é fundamental, né, para a gente entender os problemas ambientais e principalmente também para a gente poder propor soluções para esses problemas ambientais que nos afligem. Então, a gente vai dar aqui alguns exemplos, né? Podemos dizer que tudo à nossa volta é química, né? Pois todos os materiais que nos cercam passaram ou passam por algum tipo de transformação, né? A gente lida hoje em dia com muitos materiais que são sintéticos, como os plásticos, né? O computador que eu estou utilizando agora para dar essa aula, né? Nossos celulares, os materiais que nos cercam, pessoal, todos têm algum de química, né? As construções, né? O nosso próprio organismo, os nossos veículos, né? Que tem na nossa casa, na nossa vida, né, as nossas roupas, os nossos cosméticos, tudo isso são compostos químicos, né? Ou são substâncias naturais que passaram por algum tipo de transformação química, que é o caso do cimento, por exemplo, usado nas construções, né? Os metais que a gente usa também nas construções, nos mais diversos tipos de materiais que nos cercam. Tudo, né? Podemos dizer que tudo à nossa volta é química. Então, a gente está num mundo químico e precisamos compreendê-lo bem para a gente poder entendê-lo bem, né? Por exemplo, né, vou dar alguns exemplos aqui, né? A química ela proporciona progresso. Todo país desenvolvido, um país rico, ele vai ter uma indústria química extremamente forte. Isso já não vai ser possível você ver isso em países muito pobres. Você pegar um exemplo bem, né? Você pega uma Alemanha, que é uma potência, você vai ver que a indústria química lá está presente em todos os ramos, né? Com uma força muito grande. Muitas das empresas do ramo químico, né? E você pega um país muito pobre lá do continente africano, por exemplo, você não vai ver já nenhuma empresa química. Porque, né, países ricos, eles investem em ciência, e a ciência, ela gera progresso. A química, principalmente, tá? Mas as demais ciências também, mas a química gera um progresso, porque ela permite que se descubram novos materiais, e alguns desses novos materiais podem ter aplicações muito grandiosas, né? Como aconteceu, por exemplo, com os plásticos. Então, né, a química proporciona progresso, desenvolvimento, e através do uso dela que suprimos as necessidades, por exemplo, né, materiais de limpeza e higiene, roupas de fios artificiais, desenvolvimento da indústria farmacêutica, né, fertilizantes e pesticidas para as plantações, produtos industrializados, né, cuja obtenção depende de transformações químicas, como os plásticos, os vidros, as tintas, o cimento,
São muitos os exemplos, né? A química ajuda a gente a adquirir também um útil discernimento dos problemas da nossa sociedade, pessoal, como eu venho ressaltado, né? Com aspectos técnicos e científicos. Então, ela permite a gente entender o procedimento, o problema. Isso na área ambiental, então, isso é muito característico, né? A gente vai ver muitos exemplos aqui. A gente entende o problema ambiental, por exemplo, né? O efeito, o aquecimento global, né? A química nos permite, né? Por meios científicos, entender o que está acontecendo, né? Logicamente que não somente a química, tá? Vocês vão ver que as ciências ambientais, de uma forma geral, é uma ciência interdisciplinar. Ela envolve uma série de conhecimentos, né? Da química, da biologia, da física. Mas a química, principalmente, ela traz aspectos científicos muito importantes para a gente entender esses problemas e também aspectos técnicos. Vocês vão ver lá na química ambiental, né, no segundo semestre, provavelmente eu serei o professor de vocês, né? A gente vai, por meio da química, a gente vai conseguir entender a maior parte dos problemas ambientais que acontecem aí no nosso planeta, e também através da química que a gente consegue, né, diagnosticar o problema, né, fazendo análises químicas, saber que está tendo um poluente ou outro que está em maior quantidade, acompanhar, né, monitorar as concentrações desses poluentes e também propor técnicas para a atenuação desse problema ambiental. Tá? Então a gente vai ver que boa parte, né, do entendimento e das soluções de problemas ambientais passa, né, por técnicas químicas. E a química vai ajudar a gente a encontrar as respostas para muitos problemas, pessoal, né? Não só da área ambiental, da área do nosso dia a dia, mas isso aqui é um problema ambiental, por exemplo, né? Influências da chuva ácida no meio ambiente. Né? Boa parte aqui são conhecimentos químicos que vai nos ajudar a entender e possivelmente propor soluções, né, para esse problema, né? Efeitos provocados pelo uso de herbicidas e pesticidas, pessoal, os famosos agrotóxicos aí que são utilizados, né, em grandes quantidades no nosso país, principalmente, né, que é um grande produtor de alimentos. Então, seria esperado, né, a agricultura moderna ela se baseia no uso de agrotóxicos, no uso de irrigação e também, né, no uso de fertilizantes nitrogenados. Então, a maior parte disso aí tudo é composto químico. Então, para a gente entender esses efeitos, né, e propor soluções, a gente tem que entender química. A destruição da camada de ozônio, que acontece na atmosfera, causada principalmente pelos clorofluorcarbonos, chamados CFCs, né? Foram os químicos que desenvolveram os CFCs e também foram os químicos que diagnosticaram o problema da destruição da camada de ozônio, né? Então, tá vendo, né, que a química às vezes ela gera o problema, mas ela também que vai gerar possíveis soluções, né? A elevação do nível dos oceanos, né, eu cheguei a comentar aqui, né, provocada pelo aumento da concentração de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera, né? A exacerbação do efeito estufa, que é o aquecimento global. É através da química que a gente consegue entender esse fenômeno, né? A utilização de raios gama na esterilização de alimentos, pessoal, para o consumo humano, isso é muito comum, né? Muitos alimentos industrializados, na verdade, todo alimento industrializado, ele passa por algum processo químico. Pelo menos um tratamento térmico, às vezes, né, uma esterilização com radiação gama. Ele recebe também aditivos químicos. Isso faz mal, pessoal? Isso faz bem? Tem algum problema? Para a gente poder usar essa técnica, eu tenho que conhecer toda a química envolvida, né? E eu tenho que ter também condições de analisar esse alimento uma vez processado para saber da qualidade dele. Então, isso tudo é química, né? O uso da sacarina e os demais adoçantes artificiais, os demais alimentos aí sintéticos, né, que foram desenvolvidos, que nós usamos muito nos dias atuais, coisas que não existiam talvez há 50 anos atrás, e hoje em dia a gente usa em larga escala, né, uma série de substâncias químicas aí. Isso faz mal? Isso não faz, né? Ameaça ao meio ambiente causada por processos industriais utilizados na manufatura de plásticos, papéis, gessos, tintas. A indústria química, né? É uma indústria extremamente poluidora. Então, né, ela é fundamental, ela traz progresso e desenvolvimento, mas é uma indústria extremamente poluidora também, que tem que ter muito cuidado, né, tem que ter muito monitoramento, né? Isso está totalmente ligado, né, à área de vocês. E que riscos à saúde humana causada pelos produtos químicos presentes em detergentes, condicionadores de ar, no açúcar refinado, no café sem cafeína, alvejantes de roupas, antiperspirantes, cosméticos, conservantes de madeira e de alimentos, medicamentos como aspirina e vários outros, né? Os medicamentos são compostos químicos, né? Então, eles trazem risco? Não trazem?
Então, precisa estudar química, pessoal, para se saber isso. Então, eu acho que está mais do que comprovado que estudar química é muito importante. E na área ambiental, mais ainda, né? A química é obrigatória no ensino médio justamente por isso, né? Todo cidadão ele tem que ter algum conhecimento químico, né? Agora, cursos superiores como o de vocês, tem que saber ainda mais química, né? Não é à toa que você tem essa disciplina obrigatória, ok? Aqui eu vou dar só algumas fotos, né? Isso todos são materiais, né, que passaram por processos químicos, né? Os plásticos, aqui tem vários exemplos de plásticos, né? A gente utiliza demasiadamente, né, na nossa sociedade, até demais, eu acho. A gente vai discutir muitos problemas causados pelos plásticos aí, né, na química ambiental, mas são, né, isso aqui só foi possível por causa da química, pessoal. Isso aqui são compostos sintéticos, né? A base de petróleo, que é um composto, que é um produto natural, mas se não fossem os processamentos químicos, jamais eu transformaria, né, um derivado do petróleo num composto plástico desse, né? Esses aqui são os chips, pessoal. Para fazer uns chips, né? E foram esses chips que revolucionaram a eletrônica, a indústria eletrônica, né? A gente tem nossos celulares, nossos computadores hoje em dia, né? E os vários outros equipamentos eletrônicos por causa dos microchips, né? Para se fazer um microchip desse, tem que ter muito conhecimento químico aqui, né? São substâncias químicas específicas, né? É o chamado silício dopado, que é utilizado basicamente, né, para se fazer chips, né? E também para se fazer um celular, para se fazer um computador, tem que usar uma série de outras substâncias químicas importantes, né? Então, se não fosse a química, a gente não teria essas tecnologias tão importantes nos dias atuais, né? Aqui alguns exemplos da indústria química, pessoal. Como eu falei, né, em países desenvolvidos, a gente vai encontrar muitas imagens como essa, né? Mesmo no Brasil, né, o Brasil é um país em desenvolvimento. A gente tem uma indústria química relativamente forte. Precisaríamos de muito mais, né? Você vê que, veja como a gente está tendo problemas aí com a questão de vacinas, pessoal, né? A gente precisa de importar uma série de insumos. Por que a gente tem que importar? Porque a gente não consegue produzir aqui, né? A nossa indústria química não é tão forte assim. Outros países estão muito à frente nossa, né? Estão muito na nossa frente. Mas a indústria química ela é fundamental. Ela é poluidora? É. Mas ela é também fundamental para a nossa sociedade. Aqui estou trazendo, né, uma série de imagens, tudo relacionado à química, né? Alimentos, a gente tem alguns alimentos, né? Bebidas e alimentos sólidos aqui, por exemplo, medicamentos, né? Alguns alimentos processados. Tudo isso aqui, pessoal, envolve processamento químico, né? Sem a indústria química, a gente não produziria os fármacos, né? A gente não teria a indústria alimentícia, era baseada em muitos processos químicos, né? Como eu falei, né? Tratamentos térmicos, radiação, pasteurização, e também aditivos, né? Substâncias são adicionadas nesses compostos, né, que ficam aí nas prateleiras dos mercados, né? Tem muita substância química ali dentro, além do próprio alimento. Okay? Aqui mais alguns exemplos da indústria de alimentos, né? Aqui já a indústria metalúrgica, a indústria de veículos, né? Automobilística, extremamente importante. Aqui está mostrando, por exemplo, já a fase de pintura, pessoal. A pintura de uma indústria automobilística é uma das coisas mais fantásticas que existe. Um dos segredos mais bem guardados das indústrias é como que eles fazem as pinturas dos seus carros, né? Isso aqui é uma química pesada, né? Para desenvolver uma tinta dessa, né? Envolve muito conhecimento químico. Né? A indústria de alimentos, a indústria automobilística, envolve, né, muitos processos químicos. No meio rural, né, eu estava falando, né, a agricultura moderna, ela é baseada no uso de fertilizantes. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos chamados adubos, né? Aqui eu tenho fertilizantes, né, tanto sólidos quanto foliares, né, líquidos. Mais alguns exemplos de adubos foliares, né? Tudo isso aqui são compostos químicos, né? São nutrientes que as plantas precisam. São os nutrientes que as plantas precisam, que nós também precisamos, são compostos químicos. E esses adubos simplesmente, né, fornecem isso, né? São adubos químicos produzidos pela indústria química. E já no meio da pecuária também, pessoal, né? Hoje se fala muito em anabolizantes que são utilizados no meio rural, né? Os frangos. No frango, eu acho que seja difícil você aplicar um anabolizante em frango, né? Mas em animais de grande porte tem. E tem muitos outros, né? Produtos usados na pecuária, né? Vacinas e vários outros produtos que são utilizados, né? Nutrientes, que são todos produzidos pela indústria química. E aqui, para vocês terem noção, pessoal, esses dados são de 2006, mas são úteis aqui para a gente entender
né? Logicamente, esses valores, então, já aumentaram, com certeza, mas não em grandes proporções, né? Mas acredita-se que no ano de 2006, por exemplo, né, aqui no Brasil, a indústria química brasileira, que não é das mais fortes do mundo, ela teve um faturamento por volta de 80 bilhões, pessoal, né? Sendo que desses 80 bilhões, você vê que mais da metade são produtos químicos de uso industrial. Ácidos sulfúricos, vários compostos que são utilizados aí, vários solventes, né, que são usados pela indústria química e outras indústrias, né, do ramo industrial aí. Nós vamos ver, por exemplo, produtos farmacêuticos, mais de 10 bilhões, higiene pessoal e perfumaria e cosméticos, 6 bilhões, adubos e fertilizantes, defensivos agrícolas, sabões e detergentes, tintas, esmaltes e vernizes e outros, né? Tá vendo? A gama de produtos químicos que são produzidos aqui pelo Brasil, né? Parece muito, mas a gente tinha que produzir ainda muito mais, né? A gente precisa de muita coisa que a gente precisa de importar, né? A nossa indústria química não produz, ainda não consegue produzir, né? Por vários motivos aí, por falta de interesses, né? E também por alguns problemas logísticos, questão de matérias-primas e por aí vai. Mas essa é uma realidade que não mudou muito no Brasil, né? Mesmo não sendo a mais forte do mundo, a gente ainda tem uma indústria química razoavelmente poderosa, né? Agora, pessoal, né, a gente não pode esquecer também que a química também ela causou muitos problemas. E causou, pessoal, eu como químico, eu assumo a parte, né? Muitos dos compostos químicos, muitos dos problemas ambientais foram causados por compostos químicos que foram produzidos, então, por químicos, pela indústria química. E o químico que produziu essas substâncias, ele não teve o cuidado, a indústria não teve esse cuidado de fazer possíveis testes, né? Talvez não seria nem possível, pessoal, né? Eu conto um exemplo, por exemplo, dos CFCs, né? Os CFCs, os clorofluorocarbonos, eles foram descobertos ali na década de 20, passaram a ser usados em larga escala na década de 30 do século passado. Só foi descobrir problemas relacionados a eles, pessoal, que eles estavam destruindo a camada de ozônio, só já na década de 70. E somente na década de 80 que eles foram ser proibidos, né? Os problemas, às vezes, demoram a serem descobertos. Às vezes, um medicamento que eu produzo ali hoje, ele passa a ser um medicamento fantástico. Mas talvez daqui uns 2, 3, 5, 10 anos, ele começa a aparecer alguns problemas que a gente vai ver que foi causado por aqueles produtos, né? Isso aconteceu com os agrotóxicos semelhantes, né? Muitos deles foram descobertos, passaram a ser usados com muita eficiência. Num primeiro momento, não se percebeu problemas ambientais. Somente passado alguns anos que esses problemas puderam ser diagnosticados. Então é assim, mas quem desenvolveu, né, tem essa obrigação. Você desenvolve um composto e lança isso no mercado, você tem que ser um produto seguro, né? Então a química teve esse problema, né? Causou o problema, porque produziu-se compostos que eram muito prejudiciais ao meio ambiente, se descartados incorretamente. Mas a química não é a única culpada disso tudo, né? A culpa também são dos governos e das empresas, o próprio sistema capitalista, né? Nesse sistema capitalista, eles não querem perder tempo, né? Investe-se muito, pessoal, para produzir um composto novo. E a indústria ela quer recuperar, né? Porque o sistema capitalista ele é baseado no lucro. Então, se eu gasto, né, X para desenvolver um composto, eu quero, né, lucrar 2x para poder pagar aqueles custos que eu gastei no desenvolvimento daquele produto. Então, o sistema capitalista é assim, né? E por isso, muitos compostos foram produzidos e foram já utilizados indiscriminadamente, e somente com o tempo percebeu-se o problema ambiental causado. Mas a química, né, ela faz parte do problema, sim. Mas, como eu destaquei, a solução para esses problemas ambientais, né? Eu falo que o planeta está tão poluído, pessoal, que ele precisa de ser despoluído. A gente tem que limpar o nosso planeta, lavá-lo, né, varrê-lo. E isso a gente vai precisar também de conhecimentos químicos. A gente vai precisar de usar, né, métodos químicos para diagnosticar os problemas, né, e técnicas químicas para fazer essa limpeza. Então, a química ela causou parte do problema, sim, né? Mas ela também que vai nos fornecer subsídios, né, para resolver esse problema. Mas esses problemas a gente já conhece, né? Aqui eu estou destacando o uso dos agrotóxicos. Porque virou um problema muito grave, pessoal. Né? A gente vai ver isso também em química ambiental. No curso de vocês vão discutir bastante isso, né? Que é um problema da nossa região. A nossa região produz muito, principalmente a gente chama de hortifruti, né? Compostos, né? Verduras e frutas. E é difícil algum produtor que não utiliza algum tipo de agrotóxico, né? Aqui são as várias formas de se aplicar, né? Tem formas melhores e formas piores.
né? Tem agrotóxicos menos tóxicos, outros mais tóxicos, né? Mas, na verdade, que a gente está utilizando, e hoje em dia, pessoal, é quase que 100% de certeza que a gente está consumindo alimentos contendo resíduos de agrotóxicos. Isso é uma realidade, né? Os alimentos que a gente compra aí nos mercados, nas feiras livres, eles contêm agrotóxicos. É uma realidade. E esses compostos, né, muitos deles são extremamente prejudiciais à saúde. Aqui mostrando a poluição atmosférica, né, queimadas, é muito comum, né? Não existe cidade que não tenha poluição, infelizmente, né? É queimada, se for uma cidade maior, né, um trânsito de veículos muito grande, né, indústrias, né, que geram, né, grandes quantidades de efluentes gasosos, né? Aqui estou destacando principalmente a poluição atmosférica. Aqui já a poluição de rios, pessoal, das águas, né, dos recursos hídricos de uma forma geral, é muito comum, né? O Brasil, particularmente falando de Brasil, nós estamos péssimos para tratar esgoto, por exemplo, né? Quase que 100% do nosso esgoto é lançado diretamente aí, né? Após ele é coletado, mas ele é lançado nos rios, córregos, né, nos oceanos. A gente lança muito lixo, pessoal, né? A gente lida muito mal com o nosso lixo. E há também muitos acidentes que acontecem, né? Derramamento de petróleo, que causam uma série de problemas ambientais, né? E tudo isso tem a ver com a química, né? São compostos químicos que estão sendo lançados aqui, que estão trazendo problemas, né? E como eu falei também, pessoal, quando acontece esse tipo de coisa, para fazer essa limpeza, a gente vai ter que utilizar uma série de técnicas. Algumas técnicas são técnicas químicas. Ok? Aqui está mostrando um problema muito grave, que é a questão dos detergentes, pessoal. Né? Em muitos rios, aqui em Barbacena mesmo a gente vê isso, né? No meu bairro aqui mesmo, passa um riozinho aqui, que em algumas épocas, essa época de inverno então mais, né? Que no volume de água diminui, a gente vê muita espuma nos rios. Essa espuma são detergentes que são utilizados aí, né? E detergentes são esses, né? Sabão em pó, usado nas máquinas de lavar roupa, né? E o detergente mesmo em sabão, que é utilizado aí nas pias, né? Para lavar vasilhas, limpezas de casa de uma forma geral, né? Isso vai tudo para o esgoto, não é tratado, vai tudo para os rios, né? Olha que beleza isso aqui. Né? Olha mais aqui a questão do lixo, né? Tem mudado um pouquinho, mas a gente ainda lida muito mal com o nosso lixo também. Okay? E também um outro problema que é muito relacionado à química, pessoal, são a questão das guerras. Grande parte do avanço da química, mas não só da química, tá? Outras ciências também avançaram muito, porque desde os primórdios da nossa civilização, né? A nossa civilização sempre viveu em guerra, pessoal. Na verdade, nunca vivemos tempos de paz como os de hoje. Né? Se a gente pegar para estudar a nossa história, né? A gente vai ver que as guerras sempre dominaram o mundo. E a química avançou muito, pessoal, por causa da guerra. Porque os reinos, né, os vários, né, países antigos aí, eles buscavam avanços, né, para poder desenvolver armas cada vez melhores e para matar mesmo, né, os seus inimigos, os seus reinos vizinhos, né, que queriam atacá-los também ou para atacá-los, né. Então aqui estou mostrando espadas, né, isso aqui foi um avanço químico muito grande, porque só foi possível fazer espadas dessa forma, pessoal, quando foi descobrido a metalurgia do ferro. E não é tão fácil assim você produzir uma coisa à base de ferro, né, que é o aço, que na verdade, né? As ferramentas que eram anteriores à idade do ferro eram ferramentas muito mais moles, muito mais, né, menos cortantes do que o ferro. Então, aqueles primeiros que descobriram, né, o aço e passaram a usar ele na forma de ferramentas para a guerra, né, tiveram uma vantagem muito grande. Tá? Então, a química avançou muito por causa da indústria bélica. Um exemplo clássico, pessoal, é a bomba atômica, né? Que é a arma bélica mais prejudicial, mais danosa, né? Só foi possível desenvolver uma bomba atômica, né? Porque muitos e muitos químicos, físicos, cientistas nucleares e de uma forma geral trabalharam anos a fio, pessoal, desenvolvendo, né, armas de guerra, no caso aqui é uma bomba atômica. Mas isso é no mundo inteiro, tá? Esses países mais ricos, né, eles investiram muito na indústria bélica, eles investem muito na indústria bélica. E nesse procedimento, né, para desenvolver novas armas, a química acaba avançando junto, porque precisa de novos compostos químicos, né, principalmente novos materiais químicos, e acaba isso, né, espalhando, né, e depois isso sendo usado para fins também não bélicos. No caso aqui da indústria nuclear, né, a gente usa muito hoje na geração de energia nuclear, a gente produz radioisótopos que são utilizados na terapia do câncer e outros fins, né, industriais. Mas
Só houve esse avanço na indústria nuclear, pessoal, por causa da bomba atômica, né? O fim último era desenvolver uma bomba para aniquilar, para matar. Então, infelizmente, né, isso aconteceu com a química e acontece com outras ciências, né? Boa parte do avanço dela, né, foi por causa da indústria bélica. Né? Muitas pessoas têm seus salários pagos, né, pela indústria bélica e muitos cientistas famosos, inclusive, né, trabalharam anos a fio desenvolvendo armas de guerra, né, gases, venenos e por aí e assim por diante. Aqui estou dando um exemplo de uma bomba atômica, né, mas são várias as armas químicas, né, são vários gases e outras substâncias que foram utilizadas aí nas várias guerras, nos vários conflitos. E um outro problema, pessoal, grave que acontece na química, né, como eu falei, né, isso vale para a ciência como um todo. A ciência, pessoal, e a química é um dos exemplos, né, ela está aumentando o fosso, né, a divisão entre países ricos e países pobres. Por quê? A ciência está ficando uma coisa cada vez mais cara. E um país rico, ele consegue investir pesadamente em ciência. Né? Um país pobre, não. Ele não tem esse recurso. E às vezes, como acontece com alguns países, às vezes até poderia ter esse recurso, mas eles não têm isso como prioridade. É o que está acontecendo com o Brasil. E está aumentando a distância. Né? Os países desenvolvidos, eles conseguem investir pesadamente em ciência, e com isso eles conseguem avançar muito mais rapidamente em relação aos países mais pobres. Né? Essa pandemia evidenciou muito isso. Né? A gente está vendo aí a questão das vacinas. Né? Se o Brasil tivesse uma indústria muito mais avançada, uma ciência muito mais avançada, a gente teria a nossa própria vacina já há muito tempo, já teríamos produzindo e vacinando a nossa população. Mas não, a gente precisa, né, não só de importar a vacina, como todos os insumos para produzir essas vacinas. Né? A gente tem que importar luvas, pessoal, máscaras. Quase tudo isso é feito na China hoje em dia ou em outros países, né? Porque a ciência ficou uma coisa muito cara. E países pobres não estão conseguindo acompanhar os países ricos, né? Aqui eu estou mostrando uma imagem que é um espectrômetro de massas. Esses equipamentos são caríssimos, pessoal. São fundamentais na pesquisa química atual. Ok? Com o passar do curso, aí vocês vão talvez até entender como que funciona um equipamento desses, né? Mas ele é fundamental para a gente desenvolver novos materiais. Mas o equipamento desse ele é caríssimo, ele custa mais de US$ 1.000.000. E um país pobre não consegue. Uma instituição como a nossa, por exemplo, o nosso Instituto Federal aqui, acho que jamais a gente vai ter um equipamento desse, cara. Né? A gente não vai ter dinheiro para comprar um equipamento desse. E se a gente tivesse, né, seria um grande, né, aporte, daria, né, possibilidade para a gente fazer uma série de experimentos novos, mas a gente não tem esse dinheiro. Agora, você vai na universidade americana, eles têm vários desses, numa única universidade, entendeu? Então é isso. Está ficando cada vez mais difícil fazer ciência no mundo moderno, por causa dos custos envolvidos. Fazer ciência não é barato. Aqui no Brasil ainda é pior, porque a gente tem que importar, pessoal. A gente tem que importar esse equipamento. A gente tem que importar os reagentes utilizados para fazer esse equipamento funcionar. As peças desses equipamentos. Então, tudo é muito caro aqui para a gente. Okay? Então, a ciência tem, né, esse lado negro também, que é aumentando, né, essa diferença, né, essa desigualdade entre os países. Agora, passando em si a química como disciplina, pessoal, né, que o objetivo hoje, né, era fazer esse chamado para vocês, né, trazer a importância da química, mas principalmente, né, explicar como que a disciplina vai funcionar nesse ensino remoto. Tá? Mas, de uma forma geral, pessoal, a química ela foi avançando e ela foi dividida em 4 grandes áreas. Tá? Primeiramente, inorgânica e orgânica, pessoal. Isso aqui tem um fundo, né, histórico, mas hoje em dia, né, a química orgânica ela trata daqueles compostos baseados nas cadeias carbônicas. Né? Esse nome orgânico ele é histórico porque no início a química orgânica era ela tratava de compostos químicos que eram produzidos por seres vivos. Acreditava que eles eram diferentes, né, dos compostos inorgânicos. E a inorgânica tratava daqueles compostos minerais, né, daquilo que não era vivo. Mas com o passar dos anos, eles viram que isso não tinha fundamento, né? E aí a química orgânica passou, né, ela cuida dos compostos que é formado por cadeias carbônicas, tá? E a química inorgânica dos demais compostos. A química analítica é que trata da parte de análises químicas. Ela é fundamental, né? A área ambiental, por exemplo, ela usa muito a química analítica. Então, a gente sabe que tal ambiente está poluído ou não é porque foram feitas análises químicas, né? É a química analítica que a gente chama. E a físico-química, pessoal, é a parte teórica que vai dar base para a gente entender as outras 3. Tá? Aqui no curso de vocês,
né, a gente tem uma disciplina chamada Fundamentos da Química. A Fundamentos da Química é como se fosse uma introdução, né, à química geral. O que a gente chama de química geral hoje em dia, ela abarca, né, essas três vertentes aqui da química, né, essas três subdivisões aqui da química. Tá? A Fundamentos da Química, então, se enquadra aqui dentro da química geral. Né? Seria uma base para a gente entender essas outras três. Né? Não é uma química geral aprofundada, né? O curso de vocês, a carga horária que está disponível aí para vocês, né? Não é suficiente para a gente chamar realmente isso aqui de química geral, né? Isso que a gente chama de fundamentos da química. O objetivo nosso aqui, na verdade, é dar uma, com essa disciplina de fundamentos da química, pessoal, é fazer o que a gente chama de nivelamento. Porque muitos de vocês aqui estão chegando com conhecimentos, né, distintos em química. Alguns talvez estão sabendo muito já, outros estão com conhecimento bem defasado. A gente entende os problemas da nossa educação. Então, o que a gente quer fazer aqui é uma revisão aprofundada de tudo que vocês estudaram no ensino médio, ok? E para deixar todo mundo no mesmo nível, para poder prosseguir juntamente aí, né, na hora que a gente for para a química ambiental, né, no próximo semestre, e também entender as outras disciplinas que vai ter alguma relação com a química, né, com a disciplina de qualidade da água, a disciplina de poluição do ar, que vocês vão fazer, né, disciplina de resíduos sólidos, né, tudo isso tem química por trás, e é importante que vocês tenham esses conhecimentos, né, como a gente vem ressaltando aqui, ok? E é importante também, pessoal, que vocês terem essa visão que a química ela funciona em 3 níveis, tá? O macroscópico, o microscópico e o simbólico. O macroscópico, pessoal, é aquilo que a gente está enxergando. O microscópico é aquilo que acontece a nível molecular, a nível atômico. Né? O objetivo nosso aqui é entender os fenômenos macroscópicos ao nível microscópico. E para a gente estudar, pessoal, para facilitar o estudo, a gente teve que desenvolver uma simbologia própria. A química tem toda uma simbologia própria. A gente vê que são todos símbolos, né? Aqui é uma fórmula do gás metano, por exemplo, CH4, tem algumas letras gregas derivadas, isso aqui a gente vai usar, são simbologias próprias, né? Como a gente vai ver mol, massa molar, a gente vai ver uma série de termos, pessoal, que são né, próprios da química, é uma simbologia própria. Quase todas as ciências precisam disso, né? Para a gente entender aquela ciência, a gente precisa de criar uma simbologia própria, para a gente poder estar descrevendo no papel aquilo que a gente está observando microscópica e macroscopicamente. Então, precisa de uma linguagem, tá? De uma simbologia. Essa simbologia ela é própria. Né? A química tem uma simbologia própria. E aqui, para explicar isso, pessoal, esse aqui é um fenômeno macroscópico que a gente poderia mostrar num experimento em laboratório. Né? Infelizmente, nesse ensino remoto, a gente não vai poder fazer práticas, né? Mas a gente vai tentar demonstrar algumas coisas para vocês, né? Mesmo demonstrativo. Isso aqui, pessoal, essa hélicezinha aqui metálica é uma fita de um elemento chamado magnésio. O magnésio, pessoal, se você chegar uma chama próxima a ele, essa fita metálica, ela pega fogo. Tá vendo que está formando um composto novo aqui embaixo, um sólido, e a fita está pegando fogo e está liberando aqui uma radiação. Isso aqui a gente enxerga. Isso é o nível macroscópico. Agora, nós queremos entender, pessoal, o que está acontecendo aqui microscopicamente, no fundo, né? Porque tudo que existe na natureza é formado, a gente vai ver na primeira unidade já aqui, é formado por elementos e átomos, né? Então, o que tem aqui? O que está acontecendo quimicamente, microscopicamente? Aqui, sim, isso aqui são modelos para a gente poder entender o que está acontecendo microscopicamente. Tá vendo? Essa fitazinha aqui, pessoal, é magnésio. O que é o magnésio? Aqui está mostrando, né, a chamada, né, a ligação metálica que forma o magnésio. Cada bolinha dessa aqui é um átomo de magnésio diferente, que está unido por uma ligação metálica. Okay? E em vermelhinho aqui é uma molécula de oxigênio, que está no ar, que rodeia aqui. Né? As coisas só pegam fogo porque tem oxigênio. Tá? Se não tiver oxigênio, não vai haver chamas. O oxigênio, né, são 2 moléculas do elemento oxigênio. Né? O gás o oxigênio são 2 moléculas, são 2 átomos de oxigênio. Okay? Isso é o que tem aqui, né? A fita metálica é o magnésio, no ar aqui tem o oxigênio. Com a reação química, pessoal, está se formando aqui o chamado óxido de magnésio, que é uma combinação, né, de magnésio com oxigênio. Então, houve o que a gente chama aqui de uma reação química, de um processo químico, né, onde, né, eu tinha, né, 2 substâncias que formou uma terceira, que é o óxido de magnésio. Então, eu falei, macroscopicamente eu enxerguei, e eu estou mostrando aqui por meio de modelos o que está acontecendo microscopicamente, mas eu preciso descrever isso no papel, pessoal, para a gente poder ensinar isso, por exemplo, né?
Então foi criada uma simbologia, né? Cada elemento químico tem um símbolo, tá? As reações químicas também têm uma simbologia de representá-las, né? Que a gente coloca os estados físicos dos reagentes e produtos, e a gente usa essa seta para indicar o sentido da reação, né? Isso aqui é uma simbologia para uma reação química. Esses são meus dois reagentes, o magnésio sólido, está reagindo com o oxigênio gasoso, formando o óxido de magnésio sólido, ok? Isso é a simbologia. Isso que a gente tem que entender essa simbologia. Agora, a gente não pode achar que a química, pessoal, que cabe a gente ter nessa visão, dependendo do professor que a gente tem no ensino médio, né? Tem professor que só fica nessa simbologia o tempo todo. E eu quero que. E o nosso objetivo aqui, na verdade, é entender o que está acontecendo microscopicamente. Esse é o nosso foco, tá? A simbologia é só um instrumento para a gente chegar ao conhecimento químico. Isso aqui é o conhecimento químico, tá? É o que está acontecendo realmente no nível microscópico. Mas para isso a gente tem que usar uma linguagem que é essa simbologia própria da química, ok? Essa disciplina, pessoal, o que a gente quer com ela aqui, né? É expor de forma ampla e acessível os princípios básicos indispensáveis para uma compreensão racional do comportamento químico das substâncias e sistemas. Então, isso é o objetivo final nosso, né? E, logicamente, a gente vai familiarizar vocês, né, com a química do dia a dia. Tá? Esses são objetivos básicos. Ao final dessa disciplina, né, lá no iníciozinho de setembro, quando a gente finalizar, eu quero que vocês tenham, né, esse conhecimento. Esse objetivo a gente tem que ser atingido aqui com essa disciplina. E para isso, né, existe uma ementa. O que a gente vai estar estudando? Esses tópicos aqui. Então, todos os tópicos trabalhados no ensino médio, né? A aula de hoje é essa primeira aqui, né? A química e a sociedade. A gente está mostrando para vocês, né, os aspectos químicos importantes para a nossa sociedade. Nessa primeira unidade, a gente vai estar estudando a estrutura atômica, a tabela periódica. Depois a gente vai estudar as ligações químicas, né? Depois a geometria, a polaridade e as forças intermoleculares. Depois as funções inorgânicas, estequiometria, cinética química e equilíbrio químico. Tá? Esses são os assuntos que a gente vai trabalhar. Aqui destacar, detalhado um pouquinho melhor, tá, o conteúdo programado, só para vocês terem noção, para vocês poderem escolher livros aí para vocês estudarem, porque todos os assuntos a gente vai estar trabalhando. Aqui, não preciso ficar detalhando isso aqui agora. A disciplina tem 4 aulas teóricas semanais, né? Serão todas remotas, pessoal. Com certeza o coordenador de vocês, se ainda não explicou, ele vai explicar para vocês o sistema, né? A gente trabalha no sistema de ensino remoto. E, pessoal, preferência, a gente trabalha com aulas assíncronas, ou seja, a gente vai trabalhar com videoaulas. E a maioria das videoaulas, pessoal, eu vou estar pegando videoaulas na internet, né? Algumas eu vou gravar, mas a maioria eu vou usar aulas ou de colegas meus, ou aulas que já estão na internet. Por quê, pessoal? Eu quero que vocês tenham acesso às melhores aulas. E a gente tem que ter humildade, né? Que tem aulas aí já prontas de uma qualidade muito melhor do que uma que eu poderia estar propondo para vocês, porque eles usaram recursos melhores, né? A gente está trabalhando de uma forma improvisada, infelizmente, né? Desde quando começou esse ensino remoto. A gente, às vezes, não tem tantas ferramentas, a gente não tem um estúdio próprio, né, para se trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com aulas assíncronas, né, com videoaulas. Essa primeira mesmo eu já vou estar enviando para vocês, assim que eu finalizar aqui, eu vou estar enviando já essa videoaula, que é uma videoaula de apresentação, ok? Mas são 4 aulas teóricas semanais. Vocês têm que usar, pessoal, no mínimo essas 4 aulas para estar se dedicando à disciplina de fundamentos da química, tá? Essa disciplina com certeza vai dar trabalho para vocês. Vocês vão ter que fazer muitas atividades, muitos exercícios, né? A gente vai estar disponível o tempo todo para estar ajudando vocês, né? A gente vai ter canais aqui de contato, né? Que vai facilitar essa troca de informações entre a gente. Mas vocês vão ter que aprender a estudar sozinhos, né? Assistir videoaulas e fazer as atividades. A gente vai ter encontros síncronos, que são, né, aulas ao vivo, não presenciais ainda, né? A gente vai ter encontros síncronos, mas somente para tirar dúvidas, para a gente resolver alguns exercícios com vocês que puderem estar trazendo dúvidas, tá? A gente não pode apresentar assunto novo, pessoal, né, em aulas síncronas. É o sistema que a nossa instituição preferiu, né, escolheu. Eu até preferia dar aula síncrona, todas as aulas síncronas, mas a nossa instituição, né, por vários motivos, preferiu que a gente trabalhe com aulas assíncronas, ok? E assim a gente vai trabalhar. A avaliação, pessoal,
ela vai ser toda em cima dos PAPRs. Tá? Eu vou explicar, acho que vocês também já devem estar sabendo o que são os chamados PAPRs, né? Que são planos de aprendizagem pedagógico remoto. A gente vai ter 6 planos, né? Cada atividade dessa, ela vai ser para cada 21 dias, né? Cada 3 semanas a gente vai estar lançando um plano novo. Então, eu estou lançando esse hoje, que vai ficar 3 semanas. Daqui a 3 semanas a gente vai estar lançando um novo, sempre às quartas-feiras, né? E a gente, então, não vai fazer provas, pessoal, avaliações. Provas, como vocês estão acostumados a fazer, né? Na verdade, a gente vai fazer 6 provas, né? A cada 3 semanas a gente vai ter atividades aí para serem feitas. Ok? Vai ser essa distribuição para cada PAPR. O primeiro já está postado, né? Vão ter atividades lá que no total delas vai valer 2 pontos. E assim por diante. A bibliografia, pessoal, o nosso livro texto básico é esse livro aqui do Atticus C. Jones. A gente tem ele em PDF, tá? Para quem quiser, vocês conseguem encontrá-lo aí na internet. A gente tem vários outros livros. Agora, de uma forma geral, pessoal, vocês podem usar o livro que vocês quiserem, né? Qualquer livro do ensino médio, os livros novos aí de ensino médio, será útil para vocês estudar os assuntos, que são os mesmos assuntos. Você vai fazer uma revisão de todos eles de uma forma mais aprofundada, né, trazendo, né, e ressaltando aqueles pontos mais importantes para a gente aqui. Mas qualquer livro de ensino médio vai ser útil, tá? Esses aqui, quem quiser, depois é só pedir. Vocês conseguem encontrá-lo também facilmente aí na internet. Ok? Eu vou apresentar aqui para vocês agora, pessoal, o famoso PAPR. Ele já foi postado para vocês desde ontem. Então, a cada 3 semanas vai chegar para vocês um desses, né? Até dar as 80 aulas. Esse PAPR aqui, pessoal, né? Você vê que ele tem 12 aulas. São 3 semanas, daria 12, e mais um sábado letivo. A gente vai usar alguns sábados letivos, né? Então, mais um sábado letivo a gente está usando, por isso que vai dar exatamente 14 aulas aqui. Esse PAPR, pessoal, vai ter tudo que vocês precisam de fazer. E vocês têm que ler esse PAPR, pessoal. Isso aqui é obrigatório. Ler e fazer o que está sendo sugerido aqui, tá? Então, nos PAPRs, a gente vai trazer exatamente o tópico de ensino. Eu vou trabalhar nesse PAPR, que vai ser a estrutura atômica da matéria e a tabela periódica. E aqui são as videoaulas que vocês vão assistir, né? Essa primeira que eu já estou dando, né? Vai estar separadinha lá, mas no PAPR vai ter todas as aulas específicas desse tópico. Né, aqui eu tenho uma videoaula sobre elementos e átomos, uma sobre modelos atômicos, uma sobre configuração eletrônica e uma sobre a tabela periódica. Ok? São videoaulas curtas. Em 2 aulas você já consegue assistir todas elas. Assistam, pessoal. É chato, professor, mas assistam. Assistam. Sigam o que eu estou sugerindo, que vocês vão se dar bem nessa disciplina. Ok? Eu vou trazer também aqui, tem isso aqui sobre estrutura atômica, né? E sobre o tópico tabela periódica, tem também aqui na introdução à tabela periódica e tendências à tabela periódica, vocês vão encontrar nesse link, ok? Aqui também vai ter videoaula, vai ter pequenos resumos para vocês lerem. Em 3 aulas vocês conseguem fazer isso, tá? Eu trago também para vocês 3 artigos, pessoal, bem interessantes, tá? Um sobre, né, esse introdutório, que é a Química a Serviço da Humanidade. A gente vai estar trazendo para vocês essa importância da química para a área ambiental. Um sobre o átomo e a tecnologia, onde vocês vão entender bem a questão dos modelos atômicos, né, a importância do conceito de átomo e a importância disso na tecnologia. E um sobre a tabela periódica, onde a gente vai trazer as origens, as consequências. Vocês vão entender muito bem por que a tabela periódica é desse jeito, né, e qual que é a importância dela para a profissão de vocês, tá? São esses 3 artigos. Tudo isso aqui, pessoal, é obrigatório. Agora, eu tenho como saber se vocês leram ou não? Não tem como, pessoal. Então, é aquilo que eu falo, vai ser muito de vocês, tá? Esse ensino remoto, pessoal, ele tá separando muito bem, né? Aqueles que fazem e aqueles que copiam. Vocês que vão decidir em qual grupo vocês querem ficar, né? No grupo que está fazendo ou no grupo que está copiando. Né? Que vocês quiserem copiar, vocês vão copiar, cara. Agora, pessoal, isso vai ter reflexo lá na frente, tá? Pode ter certeza disso. Vou dar uma de malandrinho aqui, vou copiar do meu colega. Aquele colega que fez, ele te repassou a atividade, ele está muito na sua frente, pessoal. Entenda dessa forma. Todos têm condições de aprender, tá? A química não é uma ciência impossível. Todo mundo consegue aprender química, né? Basta ter força de vontade, estudar. Por isso, quem quiser, alguns têm mais dificuldade que outros, como eu falei, né? Esses materiais vão ajudá-los a entender química e eu vou estar disponível para ajudá-los o tempo todo, tá? E nas aulas síncronas, quando a gente vai estar tirando dúvidas. Mas isso aqui são os materiais que vocês têm que ler
e assistir, né? Videoaulas e artigos para vocês lerem, ok? E aí, pessoal, a gente tem as atividades avaliativas, tá vendo? Tudo isso vai estar no nosso PAPR. Aqui, o que vocês vão fazer para esse primeiro PAPR? Vocês vão fazer uma resolução do estudo dirigido 1, que já foi postado desde ontem, né? E vão fazer um resumozinho, pessoal, de cada um desses 3 artigos. Não são 3 resumos. Né? Cada artigo desses vocês vão ler e fazer um resumo para a gente. Ok? E a gente vai fazer uma aula síncrona. Tá vendo? Já tem a data, já tem o link que vocês vão usar para acessar essa sala, né? Que vai ser no dia 26. Eu vou fazer aulas a cada PAPR, a gente vai fazer uma aula síncrona, sempre finalizando o PAPR. Porque até lá, pessoal, vocês vão ter já aqui, obrigatoriamente, tá? Ter assistido às aulas, feita a leitura desses artigos, né? E vão estar resolvendo as atividades. Se tiver alguma dúvida, né? Aquela que ficar com dúvida, vocês vão trazer para mim nessa aula síncrona. E também vão poder, lógico, enviar para mim dúvidas. É só pulando aqui, né? A gente vai ter um atendimento ao discente, né? Via WhatsApp. Sempre de 8 às 11 horas nas quartas-feiras, que é o dia que vocês têm aula comigo, né? Então, todas as quartas eu vou estar disponível para vocês, né? Esse meu número a gente vai passar para vocês assim que a gente tiver uma aula síncrona, né? Para tirar dúvidas de vocês em relação a esses temas, tá? Mas voltando aqui então, né? O objetivo desse PAPR, pessoal, é compreender a estrutura atômica da matéria e a questão da periodicidade química, que é o que a gente vai estar estudando nesse primeiro, né? A tabela periódica e a estrutura atômica. Quais são os materiais necessários, né? Os artigos e os vídeos que eu enviei. E vocês vão precisar de um computador, de um smartphone, né? Para fazer essa leitura. As orientações. Como eu falei, sigam isso aqui que não vai dar erro, né? Assistir as videoaulas e ler os materiais antes de realizar as atividades. Isso é fundamental, tá? E cada atividade dessa vai ter o valor, né? Esse primeiro PAPR vale 2 pontos. Um ponto vai ser o estudo dirigido e um ponto vai ser os 3 resumos dos artigos. Ok? É isso, pessoal. Esse é o nosso PAPR. Ok? Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Vai ficar escuro aqui de novo. Então, só quero simplesmente aqui agora, né, agradecê-los, né, por terem assistido essa videoaula, essa apresentação. Era extremamente importante para vocês darem um início nesse start na disciplina. O que eu posso desejar a vocês aqui, pessoal, é sucesso, tá? Que aproveitem a oportunidade, né? Destacamos aqui as dificuldades que virão, mas, né, a gente tem que ser guerreiro. A gente está num ponto que a gente não pode parar, tá, né? Aqueles que optarem por parar nesse momento, por ir por caminho mais fácil, né, vão ficar defasados em relação a outros, né? E a gente está no mundo capitalista, no mundo de competições, né? Você talvez vai estar competindo com o seu próprio colega daqui a um tempo para arrumar um serviço, por exemplo, né? Ou num concurso. Então é muito importante que vocês levem muito a sério, não só essa, como todas as disciplinas, tá? E mesmo não se anime por ser ensino remoto. O ensino remoto também tem as ferramentas aqui, né, que tentam ajudá-los, né? E a gente vai estar disponível sempre para estar ajudando vocês, tá? Então era isso, tá? Um bom dia a todos. Nos veremos, né, daqui a 3 semanas num encontro síncrono. E aí a gente vai estar, né, a gente vai estar se aproximando mais, se Deus quiser, até lá minha webcam vai estar melhor. Vocês vão poder ver aí meu rosto, eu quero ver também o rosto de vocês, né, ver o nome de vocês, para a gente poder interagir melhor. Ok, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, um bom dia, uma boa semana, né? Bons estudos, fiquem com Deus e nos encontraremos em breve.